A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, às reflexões, às experiências do autor Hermínio Corrêa de Miranda nesta obra clássica que estamos abordando. E você já sabe, meu caro ouvinte, Diálogo com as Sombras, da editora da Federação Espírita Brasileira. Agora que nós terminamos a primeira parte desta obra, buscando a instrumentação e a formação do grupo que vai realizar o trabalho das reuniões mediúnicas de desobsessão, vamos adentrar hoje na segunda parte desta obra, que intitula-se As Pessoas. O autor mantém a sequência dos capítulos, então esse é o capítulo 2, intitulado Os Encarnados. O trabalho do grupo mediúnico se desdobra simultaneamente nos dois planos da vida, no intercâmbio tanto mais proveitoso quanto melhor for a afinização entre os diversos componentes encarnados e desencarnados. Então aqui uma reflexão, uma orientação muito importante dessa consciência de que existe um intercâmbio, que existe uma comunhão constante, é da lei da natureza a intervenção, os valores estabelecidos das nossas escolhas como encarnados associarem-se também aos mesmos interesses dos habitantes do mundo espiritual. Então, desdobra-se simultaneamente, acontece ao mesmo tempo. Estaria completamente equivocado aquele que julgasse que o trabalho se realiza apenas durante a sessão propriamente dita. É ocupação que toma 24 horas por dia. Então, outra questão muito interessante é essa consciência de que as nossas vidas particulares permanecem conectadas aos propósitos dos nossos interesses. E que realmente, meu caro ouvinte, o trabalhador da reunião mediúnica de desobsessão, ele tem a consciência plena de que todas as suas escolhas, todas as suas atitudes, o quanto ele tem de predisposição para reconsiderar, estabelece essa condição de conexão com os mesmos valores do mundo espiritual. É um largo aprendizado em nossas vidas. Muito do que conseguimos obter em hora e meia ou 2 horas de sessão depende de inúmeras tarefas preparatórias, desenvolvidas em desdobramento durante a noite e complementadas posteriormente. Além do mais, não podemos esquecer-nos de que os espíritos dispõem de maior liberdade de ir e vir do que nós. Eles nos vigiam, nos observam, nos seguem por toda parte, na intimidade do lar, no escritório, na rua, nos restaurantes, nos cinemas. Nosso procedimento é minuciosamente analisado, com espírito crítico e quase sempre impiedosamente, pelos companheiros invisíveis que ainda desarmonizados procuram por todos os meios descobrir os nossos pontos fracos, para nos mostrarem que somos tão imperfeitos e pecadores quanto eles mesmos, e que, no entanto, nos arvoramos em santarrões de fachada durante as 2 horas da sessão. Então aqui vai uma colocação muito profunda de Hermínio Corrêa de Miranda, apresentando para nós essa condição de que nos desnudamos realmente espiritualmente. E isso não é um prejuízo, porque quanto mais alguém aponta para nós o que deve ser transformado em nós, se tivermos essa predisposição, essa coragem de nos enxergarmos,
nós vamos trabalhar pelo esforço dessa modificação. Então é um grande impulso para a nossa transformação moral. O trabalhador da reunião mediúnica que confia na espiritualidade superior, que busca em Jesus a sua proposta de transformação consciente, ele está pronto para receber as admoestações, as críticas, as condições que apontam onde nós temos que melhorar. E isso, vendo de uma forma positiva, na verdade, esses espíritos desarmonizados estão nos ajudando a reconsiderar. Então, é uma questão de foco e vontade de crescer e transformar-se pela reforma íntima. Então, somos constantemente observados pelos habitantes do mundo espiritual. Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. É o capítulo 12 da carta de Paulo aos Hebreus, em seu versículo 1, quando Paulo de Tarso escreveu: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Então, Paulo de Tarso também vem nos alertar com relação à comunhão que estabelecemos com o mundo espiritual como condição das leis da natureza. E a doutrina espírita se apoia nas leis da natureza. A comunicabilidade, a comunhão, a conexão constante é uma lei natural. E Hermínio de Miranda continua: por isso, o procedimento diário precisa ser correto. Mas não apenas por isso. É que a atmosfera psíquica que carregamos conosco resulta do nosso pensamento. Somos aquilo que pensamos. É muito interessante esse raciocínio, essa reflexão que o Espiritismo nos oferece. O pensamento faz parte de um conjunto que está associado os nossos sentimentos, o uso da nossa vontade, as nossas predisposições, as nossas necessidades de conhecimento de si mesmo e de transformação pessoal. Estabelece-se numa vibração que espontaneamente vai estabelecer para o mundo espiritual uma ação visível daqueles que nos enxergam. Como dizia tão bem o sensitivo americano Edgar Cayce, isto que era apenas uma afirmativa de caráter teórico está hoje perfeitamente documentada através da câmera de Kirlian. Aqui o autor se refere a uma câmera que pode fotografar a aura não só dos espíritos, quanto de todos os seres vivos, que capta na chapa fotográfica o espetáculo colorido e movimentado que se desdobra na aura dos seres vivos. Ainda não estamos, ao escrever esta página, em condição de conferir cientificamente e documentadamente as observações dos videntes do passado, quanto à interpretação dos fenômenos luminosos produzidos na aura ou na região perispiritual do ser. Lá chegaremos, não obstante, e haveremos de nos certificar de que a aura do ser pacificado difere muito em forma, cor e movimento da que circunda a pessoa desequilibrada, colérica, ciumenta, sensual, agressiva. Cada atitude mental imprime à aura suas características, da mesma forma que a gradação espiritual é facilmente identificável pela aparência visual do espírito desencarnado. Então é assim, meu caro ouvinte, ninguém vai enganar o mundo espiritual. Nós não enganamos a Deus, não enganamos aos espíritos e muito menos a nós mesmos. E não adianta nós ficarmos vivendo dessa fachada exterior, dessa superficialidade, porque temos que ser o que somos, admitir o que somos, reconhecer as nossas necessidades por aceitação e a partir daí reconhecermos-nos os enfermos da alma mencionados por Jesus, mas sem esquecer de que ele é o nosso médico. Um amigo meu e confrade muito inteligente certa vez escandalizou seus ouvintes numa palestra pública, declarando que tinha medo de morrer. Ao terminar sua exposição, a palavra foi franqueada
para perguntas e comentários, e o senhor idoso, no auditório, declarou seu espanto ao verificar que um espírito esclarecido como ele tivesse medo de desencarnar. O amigo confirmou e justificou: meu caro confrade, a gente aqui na carne vai levando a vida escondido, disfarçado, como se estivesse atrás de uma espessa máscara. Do lado de lá, isso é impossível. Mostramo-nos em toda a nudez da nossa imperfeição. É claro, pois, que aquele que resolver dedicar-se ao trabalho mediúnico, especialmente no que se convencionou chamar de desobsessão, precisa convencer-se de que deve estar em permanente vigilância consigo mesmo, com seus pensamentos, com o que diz e faz, principalmente com os pensamentos. É preciso desenvolver um mecanismo automático interior, que acenda uma luzinha vermelha a qualquer fuga ou distração maior. Existe uma predisposição que nós podemos estabelecer como exercício, que é chamado estado de prece. É um estado como se fosse de meditação, que nós estamos sempre atentos, sempre vigilantes, sempre olhando, vigiando e orando. Essa é a sequência. Não quer dizer isto que temos de nos transformar em santos da noite para o dia, mas significa que devemos policiar-nos constantemente. Não vamos deixar de ter as nossas falhas, mas estaremos sempre prontos a advertir-nos interiormente e a reajustar a mente, que com maior facilidade pode levar-nos a escorregões de imprevisíveis consequências. Então é muito importante essa consciência das nossas limitações, não nos julgarmos superiores, de não termos a pretensão de modificar ninguém. A proposta do trabalhador que insere-se na condição de voluntário nas reuniões de desobsessão deve ser uma atitude daquele que buscou, por longos anos a fio, estudos na casa espírita, participação, disciplina, frequência, portanto uma vontade de estabelecer um concurso de estímulo ao seu crescimento, sempre se reconhecendo na condição de aprendiz, sempre se reconhecendo na condição de ser observado, e que também nós vamos ter naturalmente as nossas falhas, mas que tudo isso faz parte da caminhada. Com o desejo, a vontade, o esforço, nós vamos, sim, nos colocar na condição do verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita, que é aquele que se esforça pela sua transformação moral, e não aquele que já atingiu um patamar superior ou sublime. Somos todos enfermos da alma, os necessitados de luz, que precisamos do trabalho e precisamos desses estímulos para crescer sempre. E auxiliar todo aquele que Jesus permita que na casa espírita, nessas reuniões, como em todos os momentos de nossas vidas, sermos úteis de alguma forma no campo do bem. Vamos continuar raciocinando sobre as pessoas do livro Diálogo com as Sombras, já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão, enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando a obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos adentrando na segunda parte desta obra, em seu capítulo 2, na sequência do livro, estabelecendo então o concurso do entendimento das pessoas, dos encarnados, para que possamos compreender o nosso papel, a nossa condição real, o quanto nós podemos servir dentro dos nossos limites, sendo úteis nesse propósito de amor, de auxílio ao mundo espiritual e principalmente a nós mesmos. Hoje temos a participação do internauta.
Ouvinte e contribuinte do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, Lucimar Nunes, do bairro Boiúna, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ela nos escreveu: aí vai meu questionamento, meu caríssimo amigo. Caríssimo Lucimar, muito obrigado pela sua participação. Como lidar com a interpretação errônea transmitida por um médium que se deixa levar pela vaidade e não de se ter um conhecimento a fundo dessa interpretação? Exemplo: um assistente na casa espírita aborda um médium para saber sobre o trabalho da desobsessão e esse não tem certeza de como funciona. Mesmo assim, passa a informação de forma incorreta. Caríssima Lucimar, todos nós estamos nesse processo de aprendizagem. E é muito importante que cada um de nós, voluntários na casa espírita, encontre o seu lugar para servir. Se aquela abordagem que for feita não faz parte do nosso âmbito de entendimento, mas se conhecemos alguém que pertence a esse entendimento, nós temos que direcionar a pessoa para ser bem orientada. Então não nos permitamos a vaidade, não nos permitamos a nos julgarmos infalíveis e termos todas as respostas que as pessoas façam como perguntas diretas a nós. Nós não sabemos tudo e não precisamos saber tudo. Não é assim que vamos estabelecer o concurso de fraternidade legítima. E se nós percebemos que alguém estabeleceu esse concurso equivocado, nós podemos chamar a pessoa em particular e com caridade, com harmonia, com amor, solicitar que a pessoa tome uma atitude coerente e faça o conveniente, que é de designar a pessoa para quem possa saber orientar. Ou se nós mesmos já sabemos essa resposta, nós também podemos abordar a pessoa e orientá-la para que as casas espíritas continuem sendo os núcleos reformadores de modificação para melhor a sociedade como um todo. Muito obrigado pela sua participação, querida. Hermínio de Miranda continua abordando aquela questão da necessidade da vigilância constante. E ele faz exemplos para nós. Há muitos. O envolvimento numa conversa maledicente, o distraído olhar de cobiça para uma mulher atraente na rua, uma piada grosseira e pesada, um pensamento de rancor ou de revolta em relação ao chefe ou companheiro de trabalho ou de inveja em relação a alguém que se destacou por qualquer motivo, a leitura de um livro pornográfico, assistência a um filme pernicioso. Há milhões de motivos diante de nós a cada momento, pois vivemos num mundo transviado, exatamente porque reflete o transviamento da massa de seres desajustados que vivem na sua psicosfera. Então foi como Jesus nos ensinou, meu caro ouvinte, é dizer sim para o sim, não para o não, aquilo que a nossa consciência nos pede, nos isentarmos ou nos permitirmos. Toda atenção é pouca. A vigilância dispara o sinal de alarme, a prece, a defesa e a correção. Ninguém precisa chegar, porém, aos extremos do misticismo, a ponto de viver rezando pelos cantos, de olhos baixos pela rua, temendo contágio com os pecadores. Também somos pecadores, no sentido de que todos trazemos feridas não cicatrizadas, de falhas clamorosas, no passado mais distante e no passado recente. Por outro lado, a providência divina vale-se precisamente dos imperfeitos para ajudar os mais imperfeitos. Então veja que consolo que é o Espiritismo. Mesmo que nós sejamos imperfeitos, mesmo que estejamos a caminho, na condição de enfermos, nós podemos ser úteis. É preciso apenas ter a coragem de se enxergar e reconhecer os próprios limites, e não ter vergonha do que somos. Mas se estivermos dispostos à modificação, se nos desnudarmos do orgulho e reconhecemos a postura de que somos imperfeitos e aprendizes, nós podemos ser úteis, nós podemos servir.
e ainda ter todo esse conjunto de abordagem, desnudando a nossa própria alma, como recurso de estímulo para o aperfeiçoamento e crescimento moral. Quem poderia alcançar estes, senão aqueles que ainda não estão a caminho com eles? A distância entre nós e os que já se redimiram é tão grande, em termos vibratórios, para usar uma palavra mais ou menos aceita, que dificilmente conseguem eles alcançar-nos para um trabalho direto, junto ao nosso espírito. O mesmo princípio opera, aliás, nos fenômenos de efeito físico. A doutrina explica-nos que tais fenômenos são usualmente realizados por espíritos de condição vibratória compatível com a nossa. Os espíritos elevados não participam diretamente de tarefas dessa natureza, embora a supervisionem cuidadosamente, como se vê em André Luiz. Então veja que interessante, no mundo espiritual também existe trabalho e também espíritos que não têm qualificação elevada de luz estão no caminho também da sua proposta de ocupação, porque é com o trabalho que nós vamos reconhecer os nossos limites. Fugir do trabalho, fingir que ele não existe, ou não ter essa ferramenta como proposta de ação, nós vamos permanecer estagnados. Então é preciso esse concurso do trabalho para que haja então reconsideração de valores. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Pão Nosso, do autor Emmanuel, que é espírito, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em seu capítulo 76, sob o título As Testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem que observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, tem razões sólidas com base no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa, lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo, são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem do outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje. Não te esqueças dos que te acompanham, em espírito, cheios de preocupação e amor. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte. Não nos esqueçamos dos amigos espirituais que temos no mundo espiritual. São parentes desencarnados, são espíritos simpatizantes, são espíritos familiares, são aqueles que pertencem à nossa família espiritual.
os nossos anjos guardiães, que são aqueles que nos dirigem para Jesus, nos inspirando hoje e sempre. Que possamos então estabelecer o concurso de coragem, de luz no trabalho, reconhecendo a oportunidade que temos de crescimento nesse propósito hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.